Bom, abra seu livro de história na página 46 e 47. Eu vou dar uma explicadinha rapidinho nesse conteúdo. A primeira tarefa do dia é fazer a leitura de um poema que tem por título Sou índio, tenho orgulho de ser índio. O tema dessa unidade, que é a unidade 3, fala sobre os primeiros moradores do Brasil. Quem foram os primeiros moradores? Os índios. E só para você entender melhor, no nosso país existem várias comunidades indígenas. E essas comunidades é chamada pelos índios de aldeia, tá? O que acontece? Nosso país hoje tem cerca de 896 mil índios. Desses 896 mil índios, 517 mil índios moram ainda nessas comunidades, tá? Para você poder entender melhor. O Brasil, antes de ser chamado Brasil, era chamado de Pindorama por esses índios, tá? Quando os portugueses chegaram aqui, tiveram esse contato com os índios, viram a riqueza que existia no nosso país, e ali começou a existir logo uma troca chamada de escambo entre eles, onde os portugueses pegavam aquela madeira que existia aqui no nosso país em abundância, chamada de pau-brasil, e levava para a Europa. Os índios cortavam aquela madeira e levava até os navios dos portugueses, levava para a Europa, e dessa madeira era usada a tinta que existia nela para atingir os tecidos e fabricação de móveis. E os portugueses pagavam a mão de obra dos índios com um tecido como arma branca, espelho, porque tudo era novidade para eles. Só para você poder entender melhor esse conteúdo, tá? Por conta disso, houve essa extinção desse pau chamado Brasil, que hoje é usado na fabricação de um instrumento chamado violino. Bom, essa unidade ela vem falar sobre a importância de a gente conhecer um pouco da cultura dos índios no nosso país, porque eles fazem parte da nossa história. Então, dei essa pincelada só para você poder compreender melhor. Os primeiros moradores do Brasil, quem foram? Os índios, tá? Existem várias comunidades indígenas no nosso país. E essas comunidades, com suas variadas culturas. Não é uma comunidade, porque existe uma comunidade, suponhamos, no estado do Maranhão, seja igual à comunidade indígena do estado de Minas Gerais, não. Existem várias comunidades espalhadas pelo nosso país, comunidade indígena, com características diferentes. Existem índios que eles são nem tão socializados assim, não gostam muito de interação com as pessoas chamadas por eles de homem branco. E já existe outras comunidades indígenas que ela é totalmente socializada já com a zona urbana, como é chamado, digamos assim. Só para você poder entender melhor esse conteúdo da página 46 e 47, tá? Os primeiros moradores do Brasil, os índios, tá? O Brasil até então chamado de Pindorama. Houve essa redução de indígena no nosso país. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram aqui, trouxeram muitas doenças com ele, e a imunidade dos índios era baixa, e acabaram que os índios pegaram essas doenças, e consecutivamente houve uma morte muito grande de índios no nosso país. Hoje essa comunidade está em torno de 896 mil índios. Fica essa dica para você entender melhor esse conteúdo.